Pouso Alegre, 1º de agosto de 2022, segunda-feira, de céu parcialmente encoberto, termômetros na casa, 2,16 graus. No sul de Minas, o sol aparece à tarde e nós iniciamos a edição 177 do Jornal Falado Online, Correio Sem Selo. E vamos às notícias. Detran em Pouso Alegre ainda é motivo de queixas dos usuários. Governo libera data de validade para embalagens de frutas e legumes. Incêndio em Pouso Alegre exigiu intervenção da Brigada de Incêndio neste final de semana. Em Itajubá, uma mulher foi baleada pelo ex-companheiro Antônio Baiano, que não aceitava o fim do relacionamento. A mulher teve que ser levada para o Hospital das Clínicas de Itajubá, em estado grave. Após o crime, o autor dos disparos comemorou nas redes sociais. O crime aconteceu no bairro Bela Vista e o autor do crime, o baiano, está foragido. Um caminhão baú tombou e pegou fogo na rodovia Fernão Dias ontem, na altura do quilômetro 722,3, em Carmo da Cachoeira. O caminhão estava carregado com espuma, fios de cobre, cofres residenciais e óleo em spray. O motorista teve que ser levado para o pronto atendimento e os bombeiros gastaram 12 mil litros de água para conter as chamas. Autorizada pela Justiça, uma farmácia de manipulação vai poder comercializar medicamentos à base de cannabis sativa, a farmácia de Guaxupé, e a autorização foi proferida pelo juiz de direito da comarca de Guaxupé. O medicamento é utilizado no tratamento de alguns casos de doenças como epilepsias, ansiedade, Parkinson, Alzheimer e dores crônicas. Em Camanducaia, a agência bancária do Sicope foi assaltada na sexta-feira por 2 homens que usavam roupas parecidas com as dos funcionários. O assalto foi tão discreto que nem os clientes dos caixas eletrônicos perceberam o que estava acontecendo. Na agência, a quantia levada não foi divulgada. Os assaltantes renderam os funcionários e foram direto para o cofre. A polícia foi acionada, mas até o momento não encontrou os assaltantes. A Polícia Rodoviária Federal irá usar câmeras operacionais portáteis. A recomendação foi apresentada pelo Ministério Público Federal e a medida deverá entrar em funcionamento dentro de 4 meses. O governo liberou o prazo de validade em embalagens de vegetais frescos. A portaria foi publicada na semana passada e dispensa o prazo de validade para embalagens de frutas e legumes, sendo que os produtores, até então, eram obrigados a fazer a indicação e os produtos com data de validade vencida tinham que ser descartados e não poderiam ir para a doação. Mas os estabelecimentos comerciais continuam tendo que atender os requisitos mínimos exigidos de qualidade dos produtos. A Mega Sena Concurso 2505 sorteou no sábado as seguintes dezenas: 3, 5, 19, 26, 43 e 51. Houve um acertador das 6 dezenas, que receberá o prêmio de 24 milhões de reais. Já os 108 ganhadores da quina receberão cada um R$ 32.693 reais. Os 6.977 acertadores da quadra levarão cada um o prêmio de R$ 722 reais. O próximo sorteio será na quarta e a aposta mínima custa R$ 4,50. O jornal A Tribuna desta semana traz em primeira página: falta de programa habitacional dá nisso. Estimula os loteamentos clandestinos. 7 meses de interdição. Oportunismo do asfalto eleitoreiro. Denúncia: Câmara compra água tendo uma mina nas suas dependências. A assinatura anual custa R$ 80 e a bianual R$ 140. Os telefones para as assinaturas são 35 9 99
81 74 21 ou 35 997 07 17 37. A prova de vida para segurados do INSS deixou de ser presencial e passou a ser através do cruzamento de outras bases de dados do governo. Agora caberá ao INSS certificar-se de que o aposentado ou pensionista não morreram. Para isso, o Instituto vai adotar uma série de ações em relação ao beneficiário, como, por exemplo, consultas no Sistema Único de Saúde. No sul de Minas, segundo a Secretaria de Estado de Saúde de Minas, há 7 casos suspeitos da varíola do macaco. Estão em investigação casos em Pouso Alegre, Poços de Caldas, São Sebastião do Paraíso, Guaxupé e Itajubá. O Pouso Alegre Futebol Clube venceu o Operário de Mato Grosso por 2-0 no jogo deste sábado, realizado no Manduzão. Os gols foram marcados por Gladson e Iago. Com esse resultado, o Pouso Alegre está nas oitavas de final do Brasileiro. O time jogará em Curitiba neste sábado contra o Paraná Clube. O ex-chefe de gabinete da administração de Aguinaldo Perugini, o PT, em Pouso Alegre, Messias Moraes, foi condenado pela 2ª Vara Civil da comarca de Pouso Alegre. O juiz Damião Alexandre Tavares Oliveira declarou nulidade para o cargo de professor de História, Geografia, Estudos Sociais e professor para o P3 de 5ª a 8ª séries e ainda o condenou ao pagamento de multa civil no valor a 3 vezes o valor da remuneração de cada cargo. Messias Moraes respondia a crime por falsificar diploma de professor. Messias Moraes ainda foi preso preventivamente em 2019, dentro da Operação Capina, que investigou o desvio de mais de 13 milhões dos cofres públicos, através do serviço de capina em Pouso Alegre. Ele era suspeito de envolvimento na empresa Plenax, contratada da prefeitura para fazer a limpeza urbana. Para ganhar a licitação, segundo a polícia, eles, Messias Moraes, junto com o dono da Plenax, fraudaram as licitações, praticando peculato com pagamentos realizados a serviços não prestados, além de lavagem de dinheiro na administração do PT, à frente da prefeitura, na pessoa de Aguinaldo Perugini. Em 3 anos, a Plenax recebeu 23 milhões de reais da prefeitura. Bom, não é muito diferente do peculato que ocorreu no Hospital das Clínicas Samuel Libânio, né? Onde foram desviados agulhas e seringas do Sistema Único de Saúde. Para ver como são as coisas, né? O PT, que foi alvo de tanta acusação de Rafael Simões na sua administração por causa desses crimes, mas Rafael Simões, que acusava o PT, também os cometia à frente da Fundação de Ensino Superior do Vale do Sapucaí, a FUVES, quando ele desviou como presidente da FUVES agulhas e seringas do Sistema Único de Saúde do Hospital das Clínicas Samuel Libânio, e também levou o sangue de suas vacas para serem analisados no laboratório do hospital. O crime pode ser diferente, mas a intenção é a mesma. Durante uma briga na Avenida Duque de Caxias, em Pouso Alegre, um morador de rua foi esfaqueado por outro. A vítima, que estava bêbado, apresentava 9 perfurações pelo corpo e não soube informar aos policiais quem o feriu. No bairro São João, uma mulher teve sua casa invadida no Morro Frio, no complexo do bairro, por um homem não identificado que tentou estuprá-la no banheiro. A mulher estava tomando banho e, ao sair, deparou com um homem que entrou na sala. Diante dos gritos da mulher para que o filho chamasse um vizinho, o homem fugiu. Um boletim de ocorrência foi lavrado. A Escola Municipal Dom Otávio
de Pouso Alegre está tendo cobertura do pátio interno reformado, assim como todo o telhado da escola está sendo trocado. O prédio atende alunos do ensino fundamental. Dos quase 900 acidentes ocorridos nas ruas e avenidas de Pouso Alegre, cerca de quase 80 foram na Avenida Prefeito Olavo Gomes de Oliveira. O vereador doutor Edson enviou à prefeitura um ofício solicitando que seja realizado no local melhorias da mobilidade urbana. Na Avenida Vereador Antônio da Costa Rios, no bairro São Geraldo, um motociclista sofreu um acidente quando ia realizar uma entrega do outro lado da cidade, no bairro Cidade Jardim. O motoboy foi atingido por uma caminhonete, sofrendo ferimentos. O motorista da caminhonete fugiu sem prestar socorro à vítima. Na sexta-feira, uma tempestade de poeira atingiu Pouso Alegre com ventos fortes. A nuvem de poeira deixou a cidade com aspecto avermelhado. A chuva, no entanto, que era esperada junto com a ventania, não aconteceu. Pouso Alegre está há quase 2 meses sem chuva. Na rodovia Fernão Dias, o centro de distribuição da Unilever teve a cobertura de tenda arrancada. Congonhal não ficou atrás. As barracas do Arraiá Congonhal foram tiradas do chão, algumas delas. O assédio moral que vem ocorrendo em setores públicos da Prefeitura de Pouso Alegre tem que informar aos assediadores que eles estão cometendo crime. A vida de muitos profissionais tem se tornado difícil na execução do trabalho devido ao assédio moral, onde os profissionais não pensam 2 vezes e xingam seus auxiliares de nomes indecorosos. Boletins de ocorrência têm que ser lavrados, como está sendo lavrado no momento. E esses profissionais chamados às falas pela ouvidoria da prefeitura para que o setor não seja definido como conivente. Nos bairros Santa Rita, Bela Itália, Jardim Brasil e Cruzeiro, em Pouso Alegre, aconteceram incêndios, alguns em lotes vagos. A população desses locais tiveram que conviver com a fumaça e fuligem. O incêndio geralmente é criminoso e a lei de autoria do vereador Bruno Dias, onde estipula a multa de até R$3.000 para quem colocar fogo no mato, não se mostrou eficaz. Uma vez que o fogo criminoso é colocado e o autor do incêndio não é localizado e nem descoberto. Na DIC 1 em Pouso Alegre, houve a necessidade da intervenção da Brigada de Incêndio, que trabalhou muito nesse final de semana para conter o incêndio em grandes proporções numa área próximo à DIC 1. Foi um trabalho árduo da Brigada de Incêndio em Pouso Alegre. Em Pouso Alegre, o Detran, que funciona no shopping, continua sendo motivo de reclamações. Quem precisa do Detran tem que aguardar atendimento no sol ou na chuva. Sem senha, o setor que apresenta esses problemas é onde se resolve as multas. Além de ser fora de mão para resolver uma queixa, a pessoa tem que voltar diversas vezes. A delegacia ficou de solucionar o problema, mas até agora somente promessas. No bairro Jatobá, na principal avenida do bairro, Gil Teixeira, há um buraco no asfalto que já sofreu remendos. O buraco está bem próximo da calçada e à noite se transforma em colaborador de acidente de pedestre. E hoje em Poço Fundo começará a vacinação antirrábica para cães e gatos, que serão aplicadas por 3 equipes de saúde que estão atuando em diversos locais no município. Ainda em Poço Fundo foi realizada ontem a final do campeonato de futebol no bairro Gonçalves. O primeiro colocado foi o time dos Bacanas de Machado. Em segundo ficou o Cachoeirinha de Machado. E em terceiro, o Canto dos Gonçalves. Em Congonhal foram registrados 4 boletins de ocorrência, onde clientes da MIR se dizem lesados pela oficina de funilaria do Rui. Os clientes só perceberam que foram lesados quando o dono fechou a funilaria e fugiu,
levando peças dos veículos que estavam na funilaria, deixando o aluguel sem pagar e os funcionários também. A funilaria funcionava na rua José de Assis Ferraz, 110. O pagamento era feito ao dono da funilaria, ao Rui, adiantado. O prejuízo chega na casa dos R$30 mil para os clientes. Em Congonhal aconteceu o Festival de Pipas, onde cerca de 350 pessoas participaram do evento, entre crianças e jovens. Victório Medioli, prefeito de Betim, que esteve fazendo uma visita a Rafael Simões quando este era prefeito de Pouso Alegre e depois teve que abandonar o cargo para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados, é apontado pela Polícia Federal como sendo chefe da quadrilha que envolve cegonheiros. Medioli responde a 2 processos, um no Rio Grande do Sul e outro em Minas Gerais. Dentre os crimes cometidos pela quadrilha que Medioli é acusado de ser chefe, estão incêndios de caminhões cegonhas de empresas concorrentes às dos grupos SADA, que é administrada por Medioli, e Tegma, ambos alvos da Operação Impacto pela Polícia Federal. Teve início hoje o censo 2022 pelo IBGE, que percorrerá os municípios do sul de Minas. O entrevistador do censo estará usando crachá, colete e dispositivo de coleta, aparelho que assemelha a um celular. Em Santa Rita do Sapucaí, começou hoje e irá até quinta-feira no auditório da Incubadora Municipal de Empresas a discussão de propostas voltadas à cultura, patrimônio cultural, turismo e esporte. O evento é aberto à população inscrita. Às 19h está em pauta o patrimônio cultural com palestra de Jonas Costa. Em Santa Rita de Caldas, o pagamento do servidor público será realizado amanhã, devido à manutenção da rede elétrica que está acontecendo hoje. Os atletas de vôlei masculino módulo 1 de Natércia, que participaram em Uberaba do Campeonato Estadual de Minas Gerais, ficaram em 4º lugar. E esta é a primeira vez que Natércia chega nesta fase da competição. Em Eliodoro está aberta hoje, amanhã e quarta-feira a inscrição para a escolinha de futebol. A inscrição poderá ser realizada na prefeitura das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 às 4 da tarde. Atletas da zona rural deverão informar o bairro onde residem para que seja providenciado transporte. Em Bueno Brandão, hoje tem o TEAR, todos envolvidos com amor e respeito, voltado ao grupo de pais e mães de autistas no município. A reunião será no Centro de Convivência Viva Cidade, a partir das 19h. Em Ouro Fino, a prefeitura adquiriu um caminhão-pipa com capacidade para 12 mil litros de água, que serão utilizados no atendimento à população. Silvianópolis, na Escola Estadual Magalhães Carneiro, há vagas abertas para turmas do EJA no período noturno. A inscrição poderá ser feita na secretaria da escola de segunda a sexta, das 7 da manhã às 9 da noite. Em Cambuí, um motociclista morreu ontem depois de um acidente com um caminhão, onde mais uma moto foi envolvida. O acidente aconteceu no quilômetro 897,6 e Júlio César Aparecido, da Vanzo, foi vítima fatal. A moto que ele estava colidiu com o caminhão e outra moto bateu na sua traseira. O segundo motociclista foi encaminhado ao Hospital das Clínicas Samuel Libânio, em Pouso Alegre, em estado grave. O caminhão não foi identificado. E o Jornal Falado Online, Correio Sem Selo, onde a notícia anda de boca em boca, edição 177 desta segunda-feira, 1º de agosto de 2022, termina aqui. Apresentação, redação e edição da jornalista Sônia Cabral. A todos, ótima segunda e excelente semana. Até amanhã.